quero te convidar a observarmos juntos, na segunda oração de Jonas, algumas características importantes para a nossa vida. Se olharmos de modo panorâmico para o livro do profeta Jonas, veremos uma estrutura muito clara que o próprio profeta organiza tempos depois do acontecimento dos fatos, quando resolve escrever sua própria história. Jonas relata suas falhas e revoltas para que nós possamos aprender sem que tenhamos que enfrentar as mesmas angústias que ele passou. Observamos no capítulo 1 a relação entre Jonas e a sua fuga em relação a Deus. No capítulo de número 2 encontramos Jonas fazendo a sua melhor oração no pior lugar, no ventre do peixe, nas profundezas do mar. No capítulo 3, o profeta contempla frustrado a misericórdia de Deus sobre os arrependidos ninivitas. E agora, no capítulo de número 4, se põe contra Deus, descontente e revoltado. É nesse contexto que eu quero observar juntamente com você as características da oração egoísta de Jonas. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos dá de transmitir a tua palavra por meio dos meios de comunicação. Nós te agradecemos, ó Pai, e te suplicamos que a tua palavra seja clara à nossa compreensão, que possamos entendê-la claramente e então colocarmos em prática em nossa vida, para que glorifiquemos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, versículos de 1 a 5. E acompanhe a leitura da Escritura, como será realizada nesse instante. A palavra de Deus nos diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Nesta oração, nessa segunda oração de Jonas, em todo o livro, nessa segunda oração de Jonas, nós vamos refletir nesse instante sobre as características da oração egoísta de Jonas. E a primeira característica é que a oração de Jonas origina-se no desgosto pessoal. A oração de Jonas origina-se no desgosto pessoal. Observe o texto, Jonas capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas havia observado agora o que Deus acabara de fazer. Ele, por intermédio de sua palavra, traz mudança de vida aos moradores de Nínive.
a cidade, capital da Síria, com toda a sua perversidade, tinha se rendido ao Senhor. E do Senhor, arrependidos, receberam o perdão de seus pecados. Deus havia poupado esta cidade e este povo. Deus havia agido soberanamente contrário ao que desejava o profeta, que ansiava pela destruição tanto da cidade como dos seus moradores. Jonas, o profeta do Senhor, havia pregado àquela cidade de modo completamente contrário à própria vontade. Seu ministério naquele lugar foi realizado de modo forçado. Jonas agiu por obrigação e não desejava a salvação daquelas pessoas. O profeta, que havia sido instrumento de Deus a favor de Israel para ampliação dos limites da nação israelita, e isso está registrado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 e 29, agora em Nínive se revela preconceituoso e racista. Seu nacionalismo se apresenta maior do que o seu desejo de ver Deus aplicando misericórdia aos arrependidos de outra nação. Jonas estava extremamente desgostoso. Estava desgostoso do que Deus havia feito. Jonas estava queimando em ira diante daquela situação. A palavra que Jonas havia anunciado era de juízo, mas ao se arrependerem os pecadores, Deus aplica a sua misericórdia. A imagem do profeta estava comprometida aos olhos do próprio profeta. Aquele que havia profetizado bênçãos sobre a própria nação, agora foi instrumento de Deus para o arrependimento do povo inimigo. O que pensariam seus compatriotas? Como seria visto o profeta por sua própria nação? Jonas ainda não tinha começado a sua oração a Deus e alimentava em seu peito um sentimento que já precisava ser tratado. Ao acolher o desgosto, ao descuidar suas emoções, caiu no poço da ira e encharcou-se no egoísmo. Nesse instante, quando olhamos para o Novo Testamento e encontramos Cristo Jesus, vemos outra realidade. Observamos que a maior vontade de Cristo era, sim, sempre cumprir a vontade do Pai. Veja o que ele diz aos seus discípulos. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, versículo 34. Fazer a vontade do Pai celestial era o ardente desejo de Cristo em todo o tempo. Cristo não considerou a sua própria imagem mais do que a imagem do Pai. Conversou com a mulher samaritana no poço de Jacó, vencendo barreiras culturais a ponto de surpreender os discípulos. Isso pode ser visto no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27. Hospedou-se na casa de Zaqueu, a quem todos consideravam grande pecador, que extorquia os próprios conterrâneos a favor do Império Romano. Diante do arrependimento de Zaqueu, Cristo trouxe salvação àquela casa. Isso pode ser conferido no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 7. Veja o que diziam os religiosos acerca de Cristo. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus capítulo 9, versículo 11. A resposta de Cristo para tais questões relacionava-se sempre à sua missão de chamar homens
para um relacionamento de paz com Deus. Veja o que Cristo responde aos religiosos de sua época. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, versículo 12 a 13. Vejamos agora o que isso tudo nos ensina. Primeiramente, percebemos que a nossa vontade deve sempre estar de acordo com o que Deus deseja realizar. Qual é a vontade de Deus? Tal deve ser a nossa vontade também. Devemos buscar o que Deus deseja para cada situação da vida, para cada experiência, para cada etapa da nossa existência e do ministério que Deus confiou em nossas mãos. Pois entendemos que Deus tem um ministério para cada um propósito específico para cada ser humano, uma missão a ser realizada. Em segundo lugar, vemos que um sentimento de desgosto não tratado pode nos conduzir à ira pelo que Deus faz. Nossos sentimentos e emoções precisam sempre ser validados pelo crivo de Deus. Quando nossas emoções e sentimentos não estão de acordo com o que Deus realiza, devemos então submetê-los ao tratamento realizado pelo Senhor. A oração egoísta de Jonas se origina no desgosto pessoal e desenvolve-se em reclamações. Observe o versículo de número 2, Jonas 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas rasga o peito, abre o coração, e de lá de dentro tira as explicações para ter fugido de Deus. Abertamente ele afirma que, conhecendo os atributos de Deus e seu prazer em salvar, resolveu fugir para não participar da obra de Deus e de alguma maneira tentar impedir o Senhor de realizá-la. Vendo que seu propósito de impedir Deus de agir foi frustrado, põe-se a reclamar dos atributos de Deus. Jonas reclama das características do Deus Salvador. Sendo essa uma das duas únicas orações de Jonas relatadas no livro, e dado o seu conteúdo, observamos de modo muito claro, mais uma vez, o pecaminoso egoísmo desse profeta. Nas duas vezes que se põe a orar, leva em consideração apenas a si próprio. Num primeiro momento em que Jonas está no ventre do peixe, contemplando a possibilidade da própria morte, ele ora ao Senhor e pronuncia as seguintes palavras: ora, ou os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas capítulo 2, versículo 8. A idolatria a que Jonas faz menção pode ser caracterizada como o fato de confiar em si mesmo, seguindo os desejos do coração, ao invés de se dobrar a Deus voluntariamente, a sua vontade soberana. O profeta, ainda de dentro do peixe, menciona prazerosamente
a misericórdia de Deus. Atributos do Senhor são lembrados por Jonas nessa primeira oração do capítulo 2, como maravilhosas características daquele que salva. Devemos perceber, no entanto, que estes atributos de Deus estão relacionados, neste instante, à salvação do próprio profeta no ventre do peixe. Veja o que o profeta diz. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas capítulo 2 e versículo 9. Embora o que Jonas fala seja verdade, parece que o profeta considera a aplicação da misericórdia de Deus apenas para si próprio. Na sua segunda oração, agora após a salvação dos ninivitas, os mesmos atributos que antes era motivo de louvor na boca de Jonas, passam a ser motivos de queixa a Deus. Jonas reclama de Deus ter atendido os ninivitas arrependidos. Jonas se queixa de Deus ser misericordioso, de ser paciente, bondoso, e não ter destruído os ninivitas pecadores. Jonas está erguendo sua voz contra o fato de Deus ter salvado aqueles pecadores a quem o profeta julgava indignos de receberem a graça divina. Nesse instante eu quero te convidar mais uma vez a olharmos para o Novo Testamento, a vermos o que nos ensina o Senhor. Vejamos o que Cristo ordena no Novo Testamento aos apóstolos. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem do Senhor é falar das boas novas de salvação a todos. As boas novas de salvação em Deus, a todas as pessoas. Paulo, entendendo isso, instrui o jovem pastor Timóteo a que interceda por todos os homens, para que se tenha paz no relacionamento e todos conheçam a Deus. Paulo diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tempos depois, Simão Pedro, em sua carta, afirma acerca do amor resgatador de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Estas eram instruções vindas do próprio Deus, que por meio dos profetas no Antigo Testamento já havia anunciado pouco tempo depois de Jonas. Vejamos o que Ezequiel nos diz em sua profecia. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel?
Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Refletindo sobre o que já vimos até aqui, podemos aplicar em nossa vida os ensinamentos da palavra de Deus de que modo? Inicialmente, eu vejo que é importante analisarmos o quão altruísta temos sido. O quanto temos pensado em nosso semelhante. Será que nossas atitudes revelam nossa semelhança com Deus em seu amor? Ou nos diferencia do Senhor, revelando um coração egoísta que pensa somente em si mesmo? Outro ponto que se faz digno de nossa atenção é analisarmos de que modo temos nos comportado ao vermos a graça de Deus ser derramada sobre as pessoas. Será que temos nos queixado de Deus revelar seu amor? Mesmo que isso possa parecer um questionamento absurdo. Há pessoas que não admitem que alguém que tenha sido viciado há tanto tempo, em um único encontro com Cristo, passe a compreender rapidamente o amor divino e se entregue ao Senhor. Há pessoas que ficam contrariadas ao verem bandidos, adúlteros ou idólatras mudarem de vida depois de terem causado tanto mal aos outros e até mesmo blasfemando contra Deus em tempos anteriores. No entanto, a prerrogativa de salvar e transformar pessoas é de Deus e não do homem. A nossa atitude deve ser de nos alegrar com a manifestação da misericordiosa graça de Deus. A oração egoísta de Jonas se origina no desgosto pessoal e faz petições absurdas. Veja o que diz o texto, Jonas capítulo 4, versículo 3 e 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Numa atitude de egoísmo, o profeta Jonas parece querer negociar com Deus. O bom senso parece ter abandonado Jonas. Sua petição é absurda e apenas reflete o estado do seu próprio coração. Jonas está extremamente entristecido com o que alegra o coração de Deus. Jonas, nesse momento, extravasa sua ira e desgosto, faz um pedido descabido ao Senhor. Jonas não apenas abre mão da dádiva da vida recebida de Deus, como de fato pede a sua própria morte ao autor da vida. Ao profeta parece melhor morrer do que ver seus planos pessoais frustrados. Para ele, abrir mão de seus desejos particulares e abraçar o projeto de Deus parece ser mais pesado, mais penoso do que a própria morte. Jonas, nesse momento, nos faz lembrar o irmão mais velho do filho pródigo no Novo Testamento. Quando aquele filho fica extremamente furioso ao ver o amor misericordioso do pai em relação ao pecador arrependido. Este Jonas, que dias antes estava dando graças e louvores a Deus pelo livramento da morte, agora está desejando morrer, porque Deus resolve salvar ninivitas arrependidos. Nesse mesmo instante, Deus faz um questionamento ao profeta. Ele pergunta se é razoável este sentimento de ira, se há algum benefício em tal revolta. Ao que Jonas nada responde.
Verdade é que não há benefício algum para qualquer revolta contra o agir de Deus. Nem há benefício ou justificativa para pedidos absurdamente egoístas feitos ao Senhor. Quando olhamos o Novo Testamento, e mais uma vez observamos Jesus, encontramos a instrução para os nossos pedidos feitos a Deus. Vejamos a instrução de Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus instrui os seus discípulos a orarem, pedindo que Deus faça na terra a sua soberana vontade, tal como ela é feita no céu. Jesus deixa claro que nossa petição deve incluir o desejo por Deus realizar a sua obra. Nossa comunhão com o Senhor deve ser de tal modo que venhamos a desejar as mesmas coisas, os mesmos resultados que Deus deseja. Outra oração de Cristo intercedendo pelos pecadores revela sua atitude que deve ser imitada por nós. Na cruz do Calvário, olhando para os seus algozes, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Lucas capítulo 23, versículo 34. Deus sempre deseja a mudança do pecador e se deleita na salvação do arrependido. Petições egoístas são pedidos absurdos, pois Deus, que entrega a si mesmo para resgatar o pecador, espera que venhamos a ter, no mínimo, um pensamento altruísta. Que, no mínimo, pensemos um pouco mais no outro. Quando aplicamos à nossa vida o que estamos observando agora, chegamos à conclusão que devemos refletir sobre o que pedimos a Deus. Para Jonas, Deus fez a pergunta que exige a atitude que devemos constantemente ter. Embora Jonas não tenha dado uma resposta, nós precisamos ter claro na nossa mente que resposta daríamos a Deus se nos perguntasse o porquê das nossas petições feitas em oração a Deus. Por que pedimos a Deus o que pedimos? Quais são as nossas motivações reais e mais profundas? Não devemos orar a Deus buscando favores para alimentar um coração egoísta. Em segundo lugar, devemos nos ocupar em conhecer, buscar e entender o desejo do Senhor, a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Ao pedirmos o que Deus deseja, seremos sempre contemplados com o favor do Senhor, atendendo nossas orações. Observe o que afirma João na sua primeira carta. Ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Só há uma maneira de conhecermos a vontade de Deus. É estudando a sua palavra, conhecendo a Escritura, estudando a Bíblia. Estude a Bíblia. Ore ao Senhor conforme a vontade de Deus.
Após Jonas concluir a sua oração, ainda revoltado, toma o sentido contrário à manifestação da graça de Deus. Tal como estivera revoltado contra Deus durante sua fuga para Tarsis, dias antes, e retirando-se para a parte mais interna do navio, mais interna daquela embarcação, se via despreocupado com os marinheiros que pereciam por sua causa. Igualmente agora Jonas se retira para fora da cidade de Nínive e está contrariado com a atitude de Deus em salvar os ninivitas. Contudo, observa a cidade para ver se, porventura, Deus realmente pouparia seus arrependidos moradores. Essa reflexão sobre a segunda oração do profeta Jonas e sua atitude nos leva à conclusão de que devemos cuidar de nossos sentimentos e emoções. Devemos cuidar de nossos sentimentos para que os nossos sentimentos glorifiquem, honrem a Deus. Devemos amar a manifestação da graça de Deus. Devemos amar a manifestação da misericórdia do Senhor. Essa misericórdia endereçada a todo e qualquer pecador arrependido. E por fim, devemos interceder ao Senhor, sempre motivados pelo desejo de ver a soberana vontade harmoniosamente realizada em todas as circunstâncias e em todos os contextos. A nossa vontade deve ser que Deus realize harmoniosamente a soberana vontade. A nossa vontade deve ser semelhante ao que Deus deseja fazer. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Cristo. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque durante toda esta caminhada pelo livro de Jonas, percebemos a tua graça, percebemos o teu amor, percebemos a tua misericórdia, percebemos a tua mão resgatadora, percebemos, ó Pai, o Senhor restaurando vidas, percebemos o Senhor tirando de um tremedal de lama pecadores arrependidos. Nós te louvamos, ó Pai, porque também nós fomos alvo da tua graça, alvo da tua misericórdia, alvo da tua mão resgatadora. Nós te louvamos e nós te suplicamos por tão grande amor. E ainda pedimos ao Senhor que cuide dos nossos corações, para que não venhamos a alimentar em nosso coração desejos egoístas, desejos que vão na contramão da vontade tua, ó Pai. Nós te suplicamos isso em nome de Cristo Jesus. Louvamos por tudo que tem nos ensinado através da vida do profeta Jonas. Te agradecemos em nome de Cristo. E agora, povo amado do Senhor, que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações que há na cruz de Cristo no Calvário, e o poder do Espírito para serem testemunhas vivas do Senhor, seja sempre visível sobre cada um de vós, nas atitudes da vida prática diária, hoje
e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.